por exemplo, nós somos responsáveis por nossa vida, por nossas vidas. E essa pessoa que quer viver do passado ou quer viver do futuro, que fica jogando nesses dois lados aí, fica empurrando o negócio. Ah, mas depois. Ah, mas é aquilo. Ah, não tive. Você Não entendeu? faz o presente, não vive o presente. Não vive o presente. Como que você trabalha essas pessoas assim que elas não querem aceitar aquela realidade? Olha, eu já tive várias clientes nesse ponto, né? Eu acredito que a gente tem que trazer a questão da autorresponsabilidade. Não adianta. A sua vida são as suas escolhas, as suas decisões. Não tem como ser diferente. Eu vejo que tem pessoas que vão passar por essa jornada e tá tudo bem. Dessa mesma forma, vai nascer, viver, morrer e vai continuar desse mesmo jeito. Então, quando a pessoa vem com esse padrão, né? Eu tenho a formação também em analista comportamental, então a gente já faz alguns testes para a gente mostrar para a pessoa, olha, isso, é dessa forma como que você está, o seu padrão mental, a forma como você está vivendo é dessa forma. Você quer realmente curar, transformar e mudar a sua vida? Então aí você vai mudar a forma de você pensar e agir. Entendi. Então é um Mas assim, convite que eu a faço, falo, pode ser gente, ou não. a gente já recebeu várias pessoas, né, com relação a essa aqui, com a parte de empoderamento, ou mudança, ou de coach. Mas assim, a gente até recebeu pessoas da área da saúde, né? Porque tem muitas coisas correlacionadas ao pensamento que não tá associado, olha só a doideira, ó, entre aspas, ao próprio pensamento, mas ao modelo, estilo de vida, ou alimentação, ou o que consome, né? Que faz essa pessoa ali. Por exemplo, não tem como você ter um intestino saudável, que é o nosso segundo cérebro, tomando cachaça todo dia ou usando substâncias entorpecentes. Não tem como. E isso daí muda muito a forma de pensar e as pessoas potencializam os traumas do passado ou a ansiedade futura. Como que você lida com essa questão assim? Como que você identifica isso aí? Olha, eu trabalho baseado em 4 pilares, Uhum. que é o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Então, hoje, o trabalho que eu faço com as mulheres, nas sessões individuais ou nos meus grupos de mulheres, eu trabalho esses 4 pilares. O tema Uhum. que a gente traz aqui hoje é prosperidade, né? Prosperidade. Vamos desmistificar esse tema que as pessoas falam talvez sem dar importância e entender a clareza, ter clareza do que é, né? Então eu vejo que não tem como, porque se um setor, nós somos uma máquina, né? Se um dos setores, uma dessas engrenagens não estiver funcionando, com certeza a máquina não está funcionando legal, né? Então, assim, hoje, e eu tenho que viver isso, igual você falou, como que você ajuda outras mulheres? Eu, eu faço, ou eu caminho, ou eu corro todos os dias 5 quilômetros, eu tenho uma alimentação totalmente Balanceada. balanceada, eu estudo muito, eu cuido muito da questão do meu conhecimento, do meu mental, eu busco informação e o meu emocional. Então eu tenho meus momentos de meditação, respiração, onde eu busco esse equilíbrio, né? Então a pessoa ela não tem como transformar a vida dela, se curar, se cuidar, se ela não pensar nesses setores, que é a base. E o espiritual. O espiritual não é a religiosidade, é sua conexão e intimidade com Deus. Como está a sua intimidade com Deus? Não tem uma regra para falar com Deus. Você tem que falar com Deus, né? E aí, né? Tem pessoas que falam de uma forma formal, mas as pessoas falam como fala com Deus? Você fala da sua forma mais simples e verdadeira do seu coração. E é essa intimidade que ele quer da gente, né? Então, se a gente não tiver esses pilares bem definidos e eu saber que é isso que é a base do meu sucesso, da minha prosperidade, o dinheiro vai ser consequência disso tudo. Se eu tiver, o que falam, né? Não tem como uma mente boa com corpo ruim, um sustenta o outro, Existe isso. né? E corpo saradão e mente emocional totalmente atrapalhado, um não sustenta o outro. Então precisa de um equilíbrio mesmo. A inteligência espiritual, ela está muito linkada ao propósito, né? Sim. Exatamente. E isso a gente não vê as pessoas trabalhando essa questão da inteligência espiritual. Você poderia falar um pouquinho disso aí? Então, é até por isso, Ricardo, que eu trago isso para as minhas mentorias. Uhum. Porque eu vejo que
a nossa consciência, igual quando eu falo de consciência, eu não estou falando de mental, porque o nosso mental, ele é programado de acordo com a nossa vida, com os nossos pensamentos, do que a gente alimenta, não só do alimento comida, né? Do que a gente assiste, do que a gente ouve, do que a gente lê, né? Então eu vejo que o espiritual, essa conexão com Deus que as pessoas não falam, ele é tão importante para a nossa vida porque é a nossa consciência divina, que é ela que tem que comandar a nossa vida. Quando a gente fala consciência, a gente tem, independente da religião, a gente tem um Deus, a gente tem um, né, que nos conduz, a gente tem um Espírito Santo que tem aí na nossa vida com vários dons, né, para a gente usufruir desses dons. Então, essa conexão, quando eu falo de intuição para a mulher, segue a sua intuição, vocês também, né? Segue a sua intuição. É Deus falando com você, na verdade. É a sua verdade falando com você. Só que as pessoas acham isso um misticismo, então confundem, né? Então, isso não é misticismo, intuição, física quântica. Isso é ciência hoje, né? Então, eu vejo hoje, mulher, não adianta, quer cura, quer transformação, Deus, ele é a base, ele é o primeiro, né? E quando eu vim para esse podcast hoje, eu falei, Senhor, eu quero lá, está sendo conduzido por você, pelo seu Santo Espírito. Então foi muito propícia a sua fala, viu, Ricardo? Porque hoje eu vejo que na hora que eu vou contar uma situação para vocês. Eu trabalho todos os dias com 15 mulheres, é um grupo que eu estou atendendo já. Então, pela manhã, eu ensino elas a fazerem exercício de respiração. Eu estou lendo com elas o livro O Poder do Subconsciente. Joseph Murphy. Isso, ele é maravilhoso, esse livro. E eu faço uma oração do coração. E elas ouvem antes de sair de casa, a oração que eu faço. E uma delas estava com uma meta muito grande numa empresa de bebidas, e ela falou que ela ouviu a oração e ela colocou Deus na frente daquele dia. O primeiro cliente dela fez ela bater a meta dela. Já vendeu, né? Entendeu? Então, assim, não adianta, ele sabe, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa vida, ele sabe das nossas intenções, então ele é a base, para mim, de todo esse trabalho de cura. Maravilhoso. Né? Porque é transformador, quando a gente convida ele para a nossa vida.